Gente, então vamos lá. Eu vou. Eu acho que já vocês já devem ter uma ideia, vocês duas, né? Mas assim, qual que é o intuito, né, de criar um grupo de estudo, né? Bem, essa é uma breve introduçãozinha. Antes da introdução, eu vou pedir para a gente fazer uma prática rapidinha de respiração e de uma invocação da chama violeta, né? Porque para a gente acalmar nosso coração e para a gente poder se conectar no verdadeiro propósito. Pode ser? Pode, deve. Então vamos lá. É, vamos fazer umas 3 respirações profundas, né? A respiração sempre traz a gente para esse momento presente. Então, a gente pode fechar o olho agora e inspirar profundamente, trazer a respiração aqui para o nosso abdômen. Segura a respiração contando até 3. 1, 2, 3. E soltar a respiração pela boca tranquilamente, contando 3. 1, 2, 3. Segura um pouquinho sem inspirar e inspira profundamente novamente. Segura um pouquinho a respiração no abdômen, o ar, e solta tranquilamente. Mais uma vez, a gente inspira, segura um pouquinho o ar no abdômen, solta tranquilamente. Bem, voltando agora, abrindo nossos olhos. E a gente, antes de, né, a gente já tem um pouco de noção da chama violeta, mas então a gente vai começar hoje já com uma prática, que a gente vai começar com a prática que eu lembro que a Renata, que marcou muito a Renata, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Então a gente vai fazer uma rodada assim, tá? Eu vou falar, eu sou a ressurreição e a vida para alguma coisa, tá? Que tanto para minha vida quanto para de vocês, né? Que a gente vai repetir. Depois, Ana, você fala, eu sou a ressurreição e a vida para alguma coisa, tá? Pode ser no teu âmbito, na tua visão do que você esteja precisando ou vendo que está sendo necessário, importante nesse momento. E depois a Renata. E a gente vai fazer essa eu sou a ressurreição e a vida, pode ser para o planeta, pode ser para a família, pode ser para a humanidade, tá? Então a gente vai fazer 3 rodadas, tá bom? Vamos ver se a Rê já entrou aqui na imagem. Rê, você tá ouvindo? Tô. Tá. É Tá que dando eu tô eco. querendo. Peraí. Tá dando eco porque é o computador e o celular, né? Pronto, agora, pessoal, tá tudo bem aí? Tá. Pronto, deu certo. Ai, que ótimo! Muito Ah, bom. olá! Ê, apareceu a Renatinha, moleque. Deu certo, pessoal, deu certo. Que bom, Rê. Você chegou a ouvir da prática que a gente vai fazer? Tudinho, tudinho, ouvi tudo. Então vamos lá. Eu vou começar, aí a Ana faz, aí você faz. A gente vai dar 3 rodadas. Eu sou ressurreição e a vida, direcionando para o que a gente quer ver surgindo, ressuscitando, né? O que a gente quer ver, tá? Tá. Então vamos lá. Eu sou a ressurreição e a vida, na compaixão, pela compaixão na humanidade. Eu sou a ressurreição e a vida, pela paz no mundo.
Eu sou a ressurreição e a vida pelo pronto restabelecimento do planeta Terra. Eu sou a ressurreição e a vida do despertar das consciências humanas no planeta Terra. Eu sou a ressurreição e a vida pelo amor. Eu sou a ressurreição e a vida para os desapegos do planeta Terra. Eu sou a ressurreição e a vida pela saúde das pessoas que sofrem, das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão aprisionadas mentalmente. Eu sou a ressurreição e a vida pela justiça. Eu sou a ressurreição e a vida pelo financeiro das pessoas do planeta Terra. Muito bom, muito bom. Gente, Tem mais alguém aí na sala? tem mais alguém que chegou? Tá chegando. Julieta. Tá. Então, mas aqui eu não estou precisando aprovar, não, né? Julieta Cutiaro. Então ela vai chegando. Bem, esse propósito a gente vai fazer em algumas, todo encontro vamos fazer alguma invocação. Pode ser invocações do próprio livro que eu vou trazer, mas eu decidi hoje começar com a sua ressurreição e a vida, porque ela é muito poderosa e a gente pode aplicar ela em tudo, né? A gente pode aplicar na nossa saúde, em algo que a gente quer ver, algo que a gente quer manifestar, né? Então, fazendo o link com isso, agora, antes de fazer a leitura, vai ter um momento de insight, reflexões das práticas que a gente vai fazer durante a semana, né? Ou durante os 15 dias, alguma leitura, tal, e para a gente compartilhar. Então, vai ser um momento de partilha, tá? Uns 10 minutinhos de partilha. E aí a gente vai fazer a leitura. Então, nesse momento de partilha, eu gostaria, né, que a gente já tem aí práticas, vocês já são conhecedoras e já tem práticas, aí eu gostaria que vocês fizessem alguma partilha, assim, de alguma experiência, né, porque o objetivo é que a gente em grupo, a gente está começando em três, olha, sempre três, né? A gente está começando em três, mas isso pode crescer e expandir, e a partilha sempre ela inspira outras pessoas, né? Porque a pessoa fala assim, poxa, não tinha pensado que eu podia fazer essa aplicação e ter resultado. Então, é, quem quiser pode começar, né? Uma partilha sobre práticas com os decretos de Saint-Germain, com a Fraternidade Branca, qualquer coisa ligada à Fraternidade Branca. Outros mestres também, tá bom? Podem começar. Posso falar? Foi muito Pode? bom. Foi muito bom. Na verdade, eu fico pensando nisso, que deu certo, para que eu aplique em outras coisas também que eu ainda preciso melhorar na minha vida, na minha consciência, na verdade, né? Meu pai é casado com uma mulher que não me recebeu muito bem. Nós nos conhecemos quando eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 50. E o tempo todo nós tivemos muitos problemas, porque eu trazia alguma coisa que ela não estava a fim de receber e eu era uma criança, mas tudo bem, vamos lá. Por bastante tempo a gente se afastou, por mais ou menos 20 anos a gente ficou longe. Eles têm uma outra filha, dela e do meu pai. E eu também acabei me afastando dessa minha irmã, que hoje é casada e já tem duas crianças. E aí chama a violeta para todo lado, chama a violeta em todo lugar, e queima a violeta daqui, queima a violeta de lá, e chama a violeta e fogo violeta. Elas foram se chegando, e ontem
foi Dia dos Pais, eu tive que ir até a casa do meu pai e ela mora lá com ele, né? E toda vez que eu vou lá, ela é meio deixa pra lá e fala um oi meio azedo, mas foi me recebendo melhor. A cada dia que eu vou, ela me recebe melhor. E ontem, toda vez que eu vou embora, meu pai vai na sacada do prédio e fica fazendo tchau até eu entrar dentro do carro. E eu olho sempre umas duas vezes. Então, quando eu consigo ver a janela, eu olho lá para cima e vejo meu pai, já dou tchau. Aí, quando eu vou entrar no carro, aí eu dou mais um tchau e entro no carro. E ontem ela foi na sacada e ela me fez tchau. Finalmente, finalmente ela foi na sacada, foi muito bonito. E eu não consegui segurar o choro na hora, eu chorei bastante e fico fazendo chama-violeta e desejando um amor para ela que não tem como explicar, porque talvez ela não pudesse fazer melhor do que ela fez, mas eu posso fazer melhor do que ela fez, ou melhor do que eu Sim. fiz, ou melhor do que todo mundo fez. E Uau! vendo essa mudança nela, eu fico pensando assim, gente, eu consigo mudar o mundo, eu consigo mudar o mundo com a chama violeta, calma que as coisas vão acontecer. E foi muito legal, foi um presente do Dia dos Pais, quem recebeu fui eu. Que lindo! Uau! Tô até Muito emocionada. legal. Foi Que muito lindo, bom. Renata. Emociona. Que lindo, e sempre que eu ouço, né, eu sou a ressurreição e a vida, eu lembro de você, né, Renata, porque foi bem impactante, que foi a última live que eu fiz, né, que foi sobre a ressurreição e a vida, e foi quando você chegou e que você começou a aplicar, né, e às vezes a gente ensina uma coisa assim que, né, para a gente tem um grau de aplicabilidade e resultado, e quando você ensina para o outro, o negócio se expande de uma forma que até você mesmo, a gente mesmo se surpreende. Então, o nosso papel é aplicar e passar para frente, porque os resultados vão expandindo, eles são assim multiplicadores, né? Isso é muito lindo. Eu entrei na Parabéns. live sem querer, quando a Glaucia fez, eu entrei sem querer, eu fui mexer no celular e estava ao vivo, e aí eu entrei, eu já seguia ela no Instagram, porque ela é amiga da minha mãe, e aí a minha mãe tinha dito, olha, veja as coisas dela e tal, mas não tinha muito a ver com o que eu pensava, mas tudo bem, vamos seguir, né? E, e aí eu já tinha tido alguma ideia de quem era Saint-Germain, eu já tinha ido naquele Pax Universal, eu já tinha ouvido falar, mas não combinava comigo. Daquele E aí formato, né? Naquele formato, né? não combinava comigo. Aí naquele dia eu entrei sem querer, gente, tô tremendo todinha. Parece que quando a pessoa tá com frio, assim, sabe? Que ela tá doida, doida, doida. Eu tô assim por dentro. E aí eu entrei sem querer. Aí ela falou sobre a chama violeta e eu falei, não, eu vou aplicar nos meus cachorros, porque só tô eu e eles eram super agitados. E aí eu comecei a fazer a chama violeta naquele dia. Eu falei, não, eu vou fazer agora, vamos ver o que que vai dar. Parece que eles ficaram melhor. Aí eu comecei a fazer, aí na outra live que ela foi no outro domingo, aí eu já entrei de propósito para escutar realmente. E aí eu não sei se foi um domingo ou dois, que aí ela Cortou. Oi? Oi, cortou. Eu acho que foi, você cortou. falou um domingo ou dois, eu acho que eu parei, né? Eu acho que foi logo. Um domingo ou dois, aí ela deu a oportunidade para entrar, né, e conversar com ela para falar o que estava acontecendo. E foi nesse dia, Deus, sua ressurreição, a verdade é a vida. Ai, meu Deus do céu. Aí começou não teve mais fim, gente. Cada absurdo que acontece, cada absurdo maravilhoso que eu falo, meu Deus, o que que é isso? Demais, né? Muito bom, né? É ótimo. Legal. Muito obrigada, Rê, pela partilha. Agora, Aninha. Ela falando do tchauzinho me remeteu, lembrou da minha avó, que minha avó morava com a minha mãe, quer dizer, morava com a gente, né? E era exatamente assim. Eu estudava fora de Friburgo e quando eu ia embora, eu olhava para a janela, ela estava sempre na janela dando tchauzinho. É legal isso, né? São lembranças que a gente tem assim, é tão, tão legal se lembrar. Boas lembranças, né? Então, é aquela coisa gostosa, né? De acolhimento, de carinho, né? É muito bom.
Mas em relação à chama violeta, assim, eu tenho várias experiências, né? Na área de trabalho, na área pessoal, na área familiar, né? Porque a gente, aquilo que a Renata falou, a gente acaba aplicando aquilo, né? Até de forma inconsciente, né? Quando a gente percebe, já está fazendo, né? Mas eu tenho, assim, dados aqui no meu trabalho, né? Porque eu trabalho, eu sou síndica, né? Profissional. Condomínio onde eu trabalho é um condomínio grande, que é aqui onde eu moro. Então, assim, muitas pessoas, muitas, né, personalidades diferentes, né, muitas crenças diferentes. Então, é tudo muito diversificado, né? E a dificuldade, né? Porque as pessoas, cada um pensando por si, né? Cada um olhando para. Sim, várias situações de eu ir para uma reunião já imaginando, né, que as pessoas que eu ia encontrar, as dificuldades, os problemas, eu já ia mandando chama violeta, quando eu chegava lá, resultado ótimo, as pessoas que eu esperava reações não muito boas, hiper tranquilas, né? E assim, é aquilo que você falou, Renata, parece milagre, né? Parece milagre quando você vê os resultados, né? E na minha vida pessoal, eu já faço isso até pelo trabalho da Gláucia, né? Essa questão da gente, quando a gente tem consciência de uma sensação, de uma emoção, de uma energia, automaticamente eu já me vejo dentro de uma fogueira de chama violeta, já transmutando aquilo, assim, e é automático, né? Sim, Porque é aquilo que a gente fala, né, Gláucia, é difícil você se manter 100%, né? De vez em quando vem um sentimento de raiva, né? Que é uma reação, que é normal, né? Nós somos seres humanos, mas você identificar aquela energia e já transmutá-la de uma forma automática, eu acho é fantástico, né? A gente fantástico. sai muito rápido, né? Daquele emaranhamento que a gente entra, né? Sim, e Muito o legal. objetivo, obrigada, Aninha. E o objetivo desse grupo de estudo é porque, assim, é, em vários ambientes que eu passei, eu sempre tive essa coisa, assim, meio de liderar, né? Mas também sempre tive alguma coisa que eu não sei se é meu mestre, meu anjo da guarda, quem, né? Sempre me dava umas chaculejadas assim para perceber que aquilo não era o correto, né? Eu me lembro uma vez na época que eu fazia parte de uma igreja batista. Minha mãe sempre foi de oração, essas coisas assim, de ajudar muitas pessoas, né? E eu lembro que eu criei um grupo de oração. Menina, mas eu fui ficando tão irritada porque era um tal de pé de oração daqui, pé de oração, e ninguém queria ir fazer as orações, sabe? Eu me aborreci. Porque eu falei, meu, o povo gosta de se pendurar nos outros. A gente está aqui para a gente se unir e fazer o trabalho junto e crescer junto, né? Não é ficar carregando. E eu vi muito isso na fé cristã, né? Minha mãe carregando o peso de muitas pessoas. Então, isso nunca foi o meu propósito, né? O meu propósito sempre foi, sempre teve ligado a eu estou compartilhando aquilo que eu estou aprendendo com pessoas que querem aprender para a gente crescer juntos, né? Eu não sou nem mestre e nem também cargueiro que vou carregar o peso dos outros. Então, eu acho que ter essa consciência, né? E hoje isso está muito claro. Então, quando eu me coloco à disposição desse serviço, né? Num serviço voluntário, num serviço para o crescimento, é um serviço para com pessoas que querem crescer juntas, porque o potencial da egrégora, né, de trocar, de um falar, de da gente ver o crescimento, né? Ah, eu tô aplicando, mas eu sozinha, tô sozinha, parece que eu sou doida. Não, mas tem outras pessoas fazendo isso também, né? A gente não é tão doida assim. E então o objetivo principal é isso, motivar, incentivar o estudo, né? Porque pela primeira vez na minha vida eu vejo um estudo tão profundo, né? Os estudos que eu tenho feito
de Saint-Germain começaram mesmo em 2022, quando eu comecei com o livro de ouro. E aí eu fui pegando livretinhos e eu estudo mesmo. Então, da mesma forma que antes eu pegava, de repente, a Bíblia para estudar, hoje eu estudo os livros da Fraternidade Branca e são muito profundos. Então, o objetivo desse grupo é a gente ampliar o nosso poder, porque, olha só, vocês estão falando da chama violeta, do poder em alguma situação, e a Renata, poxa, isso pode ser, sim, hoje eu entendo que qual que é o nosso caminho na ascensão espiritual, né? É a gente aprender a dominar as energias. Esse é o poder. Quando falar, a gente veio aqui aprender. Mas é tão vago, né? Fica todo mundo falando, aqui é o planeta de aprendizado, outro. Aprender o quê? A gente não veio aprender o conhecimento material. É que ninguém diz o que a gente veio aprender. A gente veio aprender a utilizar o nosso poder, o poder da consciência, que está mais do que provado que é mais do que uma IA, é muito mais do que uma IA, né? Então, é uma tecnologia, né, de transformação de energia, de emanação, de transformação, de replicação. Essa é a tecnologia que a gente está De aqui aprendendo. manifestação, né? De Oi? manifestação. Sim. E o que é a manifestação? A manifestação é a gente trazer para o adensamento material aquilo que é uma energia espiritual. E tá tudo na energia espiritual, que é uma vibração, uma frequência. Então tá tudo ligado às frequências de pensamento e emoção, né? Tá tudo ligado com isso. E então, para já começar aqui, alguém quer fazer algum comentário? Se Ah, quiser. só interessante, né? É só uma colocação que o mestre Saint-Germain é o que está governando o planeta agora, nessa era de Aquário, né? Nesses Então, 2 mil anos. eu acredito que essa energia agora está bem intensificada, né? E talvez seja isso que a gente mesmo, né? Quando você tem Cortou, essa consciência. cortou Oi? um pedacinho, cortou um pedacinho. Tá bem intensificada e E até justifica isso, né? Essa coisa de que é um empoderamento que a gente sente, né? Quando a sim, gente aprende a utilizar essa energia, né? sim. Então, para falar um breve depoimento, né, que também tenho vários, mas o mais marcante assim para mim, né, foi quando eu retornei aqui para São Paulo. Um dia eu estava aqui, estava ouvindo uma gritaria no prédio, né? Quando eu olhei da janela, uma menina ia pular da varanda, né? E todo mundo gritando, e eu também comecei a gritar para a menina parar, mas quando eu vi que ela já ia pular, eu não ia ter condição de ver, eu entrei para dentro, comecei a gritar, chama a Violeta e empurra essa menina para a varanda de novo. Empurra essa menina para a varanda, assim, porque não tinha tido tempo de vir o bombeiro ainda, eles estavam chamando o bombeiro. Aí daqui a pouco eu fui olhar, a menina entrou na varanda, eu fiquei assim, mas eu tremia o corpo inteiro, porque eu fiz com tanta intensidade, porque era fração de segundos, né? E numa fração de segundo que eu saí dali, porque eu falei, eu não posso ver isso, né? Porque eu não tenho condição de ver. E, e aí ai, chama a Violeta, empurra essa menina pra dentro da varanda. Só ficava assim. Aí depois eu fiquei, meu Deus do céu, né? E com esse caso, né, eu entendi que a minha volta para São Paulo era para estar aqui emanando e sustentando a luz nesse lugar, né? Foi aí que eu entendi, porque já tinha acontecido uma coisa bem aqui quando eu estava fora de São Paulo. Tanto é que o inquilino daqui saiu exatamente por causa disso, por isso que eu voltei, olha só. Ia ser o segundo. Ia ser o terceiro já. Então, a gente tem um poder mesmo de transmutar até para o nosso redor, para a nossa região. Então, nós somos os olhos de Deus, né? Então, nós somos o canal de Deus aqui na Terra para ajudar a transmutar e elevar esse planeta, né? Que é
Planeta Terra, o destino dele é um planeta estrela. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui nos livros fala o nome do nosso planeta. Ele chama Estrela da Liberdade, sabiam? Eu já Não. escutei, mas não me chamou tanta atenção. Eu É, escutei, gente, eu não sei aonde. Eu escutei Ah, nos, agora é por isso que na meditação da Fraternidade Branca, em um dos raios, ele fala isso, é, que o planeta foi designado a ser a estrela da a liberdade. Estrela da Liberdade. Que interessante. Então, nós que estamos aqui neste momento, né? Então, aqui é um planeta, como todos surgem, né? É sem luz, né? Começa a criação. Então, a gente vai ver em vários estudos, né? As hierarquias da construção de um planeta, né? Então, as hierarquias envolvidas, tudo é muito interessante. E este momento é o momento de fazer despertar esta liberdade, a luz da liberdade, né? Tanto é que fala, Jesus veio para libertar, né? Trazer o conhecimento da libertação. E ele não conseguiu porque tem muitas forças escuras impedindo isso. Mas aí, se você vê sempre a chama violeta, trabalha pela nossa libertação, né? Pela nossa libertação e a libertação do planeta. Então, tem muita coisa muito bonita e, e que eu me questionei um tempinho, um tempo de estudos, assim, eu falo, meu Deus, tem tanta coisa preciosa, por que que isso não é tão divulgado? Aí vem a mesma resposta, porque toda vez que a verdade, e aí até o Júnior me ajuda a entender um pouco isso, ele fala assim, Glaucia, tem conhecimentos que não são liberados, não são liberados para todo mundo. E eu, mas por que que não é liberado? Porque ele liberta, né? E a gente sabe que tudo que traz libertação é suprimido, né? Então eu falei, caramba, mas tem tanta coisa. Então eu entendo agora que é quem estuda, quem vai procurar, quem vai se aprofundar. Então, o objetivo de criar o grupo é isso, é que as pessoas, a gente traga pequenos trechos que deixem a gente tão encantado que a gente busque mais, entende? Porque hoje eu ainda entendo que a forma de compreender melhor é cada um buscando, né? Então, esse foi o propósito de criar o grupo, sabe? Da gente falar, meu, porque eu, quando comecei a estudar o livro de ouro, aí daqui a pouco fui o outro, e assim, quando eu não leio, todo dia eu leio, quando eu não leio, é como se eu não tivesse bebido água, sabe? Então, isso faz parte já, assim, né, do alimento espiritual. Então, esse é o propósito, tá? De criar esse grupo, tá bom? Muito bom. Nesse momento de 15 em 15 para não sobrecarregar ninguém, porque, né, senão fica aquela coisa de repente, ai, não, não posso. Então, 15 em 15 a gente consegue se organizar, né? Sim. Tá bom? Então, olha só, eu já falei para vocês, eu acho que eu já mostrei o livro, cadê? Agora tá replicar. Ai, quando fica esse Vai ter que fundo aqui? colocar no seu rosto, vai ter que colocar na frente do seu rosto. Haja É. luz, haja luz, esse livro aqui, tá? Ele tem o audiobook que vocês podem ir escutando. Claro que quando a gente escuta no audiobook, a gente não entende com a profundidade, mas já vai preparando a mente, né? Às vezes você pode botar dormindo, não é? Esse é o meu problema, que toda vez que eu coloco para escutar, eu durmo. Mas mesmo assim o inconsciente está captando ou fazendo alguma atividade, você escuta, mas assim, quando você vai escutando, se você não tem tempo, mas quando você vai lendo, aí você fala, putz, eu já vi isso, aí você fixa mais. É muito interessante. Aham. Mas assim, o ouvir não suprime a necessidade de estudar o livro, pode ser o PDF ou o livro físico. Eu gosto do livro físico, né? Porque eu rabisco, eu anoto, né? E é da Ponte para a Liberdade. Então, o que que eu vou trazer hoje? Eu vou trazer do capítulo do livro Haja Luz, tá? O capítulo 2, A Transformadora Chama Violeta, tá bom? Vou dar uma breve leitura aqui com as meus rabiscos. Então, vou aqui, ó. A explanação sobre a Santíssima Trindade. E Jesus disse: Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Esse é quem faz as obras. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está escrito no livro de João, né? Capítulo 14, verso 10 e 11. Então, chamamos a atenção do leitor, primeiramente, para a nossa grande individualizada presença divina, eu sou, a fonte de nossas vidas, nosso verdadeiro ser. Essa fonte individualizada, né, agora o meu comentário, é uma porção, é como se a gente pegasse no oceano umas gotinhas de água, né? Aquelas gotinhas de água têm a mesma propriedade do oceano, é uma porção daquele oceano. Então, nós somos uma porção do divino, né? Essa presença divina, eu sou, é uma porção do divino. Então, esse grande e maravilhoso ser divino foi desdobrado de Deus no princípio da criação. Sua presença celestial e radiosa é semelhante ao sol do meio-dia e contém toda a força do Deus onipotente, porque possui a mesma essência do Pai. Então, quando a gente fala a presença divina eu sou, a gente está falando da mesma essência divina de Deus, né? Por isso é tão poderoso, né? Este ser divino, ele envia uma corrente eletrônica através do cordão de prata que penetra na parte superior da cabeça e desce colocando uma imagem de seu verdadeiro ser nos nossos corações. Aqui a gente está falando quase que é um holograma, né? Então, quando fala assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus, é um holograma, né? Vocês sabem o que significa exatamente um holograma? Sim, eu entendo que ele é uma imagem apenas que ela aparece de uma fonte. Então, tem um lugar onde aquilo já está acontecendo e o holograma coloca ele em outro lugar, como se fosse uma transmissão. Tá. Transmissão. Glaucia, entrou alguém aí. Ah, Entrou tá. Quem que entrou? A Débora. Débora Cavalim. Bem-vinda, Débora. Boa noite. Eu tô gravando, depois eu coloco no grupo, se der tudo certo, eu coloco a gravação completa, aí você ouve o comecinho, tá bom? Boa noite. Boa Eu fiquei com noite. vergonha de entrar atrasada. Não tem vergonha. É antes tarde do que nunca. E acabou de começar. Na verdade, acabou de começar. Sim, fica tranquila, É, tá? É. Um holograma é assim. Se você for ver a boa definição do holograma, tá? Faz sentido isso que você falou, Rê, né? Que é como se fosse uma projeção, né? Daquilo. Mas o holograma ele é definido que tudo que tem no holograma tem na origem, entendeu? É a mesma propriedade. Então, se você pega a característica do holograma, ou seja, ela tem todas as características do objeto origem, tá? Tem todas as propriedades. Então, quando fala assim, então, ele está falando que esse ser divino, né, que é a presença eu sou, envia uma corrente eletrônica através do cordão de prata, então, através um fio de transmissão, traduzindo, né? Cordão de prata é um fio de transmissão que penetra na parte superior da cabeça, então entra por aqui e vem para o coração, que é a imagem do seu verdadeiro ser no nosso coração. Então, no nosso coração, tá este holograma, esta imagem de Deus. É o que a gente pode dizer, por isso que tem muita gente que fala que é a morada da alma. Porque esta imagem, este holograma que tem as propriedades de Deus, que é a nossa alma, que tem a sede de buscar manifestar aqui a perfeição que está nela, entendeu? Ela tem essa perfeição, ela tem esse impresso nela, esse programa, né? Essa presença significa a vida, a energia e que faz bater os corações. As respirações de vossos pulmões, o princípio que dá o poder de pensar
e rege vossos movimentos e tudo mais que fazeis na vida. Então é esta imagem, né? Esta Ah, desculpa. Este pedacinho de imagem que está lá, este holograma, é que faz tudo acontecer no nosso corpo e aqui, né? Nossa respiração, tudo. Então, quando a presença divina retira-se, o corpo jaz inerte no estado chamado morte. Então, quando essa presença divina sai de nós, pronto, acabou. A miniatura divina, então ele chama agora a miniatura divina, né? Que dá para a gente considerar que é uma miniatura, né? Que produz a vida. A miniatura divina em vossos corações está envolta na maravilhosa chama trina do poder, sabedoria e do amor divino. Então, quando fala de chama trina, a gente está falando, então, esta imagem, ela existe dentro de uma chama trina, que tem quais características? Poder, sabedoria e amor. Essa é a chama trina, né? Que falam da trindade, aí faz o sinal da cruz, que não tem nada a ver com três, né? É quatro. Então, as distorções vão por aí, né? Mas quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, o Senhor respondeu: Eu sou o que sou. As palavras eu sou são as que possuem o maior poder criador. A palavra eu sou é a que possui o maior poder criador. E os termos que as seguirem irão manifestar-se infalivelmente em vossa vida. E tem gente que fala, eu sou burro, né? Eu sou idiota, eu sou, sou besta. Vai manifestar, gente, não tem. É um código, né? É um código. Então, vai manifestar-se infalivelmente em sua vida. Olha o poder, né? Que a gente precisa estar atento, né? Essas duas palavras, quando pronunciadas, deveriam ser sempre acompanhadas de pensamentos e sentimentos edificantes. Uma afirmação como, por exemplo, eu sou minha perfeita saúde. Forma um molde, forma uma taça daquilo que a gente pede. Então, quando fala eu sou a minha perfeita saúde, você está moldando, né? Aquilo que você vai manifestar. Se em nossas vidas almejarmos adquirir virtudes, a taça gradualmente irá enchendo até que elas se manifestem. Jesus usou essas palavras em todas as suas afirmações. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Você acha que Jesus tinha dificuldades? Um monte, né? Mas ele estava lá, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, né? E eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, essa última foi a poderosa afirmação que lhe possibilitou concluir a ressurreição e a ascensão. É bem interessante quando a gente olha para a história de Jesus Cristo, né? Porque ele era de um reino muito superior, né? A gente vai na Fraternidade Branca, eles explicam, né? Da onde ele veio e qual reino que ele era, né? Porque existe uma hierarquia celestial. Então ele aceitou vir aqui para fazer o quê, né? Pensa assim, hoje a gente está trabalhando a ascensão da humanidade junto com a ascensão da Terra, né? Então é uma ascensão coletiva junto com a ascensão da Terra. Tem um monte de gente chamando chama violeta, fazendo orações, invocações, mandando luz, um despertar coletivo grande. Agora você imagina Jesus naquela época medieval, né? Aquela época bizarra. Alguém fazer a ascensão sozinho naquela época. Imagina. Então, a gente que tem a percepção do campo, né, coletivo, tem dia que a gente está assim virado, né? Imagina você carregar e perceber o campo coletivo, a densidade daquela época, né, daquela iniquidade, daquela maldade. Então, Jesus estava ali, né, praticando. O que eu costumo falar, que me chama a atenção, é que assim, Jesus veio, Jesus aprendeu.
a usar isso, mas ele não ensinou, ele usava para ele, porque ele tinha uma missão, ele precisava ascender. Por quê? Porque assim, tudo aqui nesse planeta, né? Por exemplo, você vê um corredor, né? é, competições, sempre o mais difícil é o primeiro conseguir, né? Por exemplo, tem que superar a marca do não sei o que, não sei o que lá. O primeiro é o mais difícil de conseguir, porque não tem um campo ainda coletivo estabelecido. Uma inovação, você vê, alguém cria algo novo, é o mais difícil a inovação, porque depois o caminho já está aberto, né? Então, Jesus veio abrir esse caminho para a humanidade, entendeu? De ascender. Então, por isso foi tão difícil, né? Por isso ele ele fez uso muito desses ensinamentos, mas ele não veio ensinar, né? Ele tinha só que fazer a ascensão. A missão dele era executar isso para que isso se tornasse possível. Nesses 2000 anos, né? Todo mundo se conectasse com essa energia crística do amor para a gente poder, 2000 e poucos anos depois, né, ver se a gente consegue. Então, é interessante isso, né? É, uma colocação legal é que ele veio para ser o exemplo, né? Sim, de que é É, e possível. através, e através do exemplo dele é que a semente foi plantada, né? Não foi nem pelos ensinamentos, né? Sim, de ser o exemplo né, de superar sem revidar, né, É porque ele fez pelo exemplo mesmo, né? Que está muito em voga essa discussão, né? Agora, por que que Jesus, se ele veio para ensinar, né? Por que que ele falava em parábola? Era mais, ele complicava mais do que explicava, na verdade, né? As pessoas ficavam mais confusas do que entendidas do que ele estava falando, né? Mas é exatamente isso. O exemplo foi ele deu com a vida dele, né? E que não adiantava. Era uma época que hoje a gente vê isso, né? Às vezes você fala e as pessoas não entendem ou te questionam, né? mas a Imagina parábola é a naquela. melhor forma de transmitir ensinamento, né? Porque Sim, imagina assim o grau de ignorância que era. Hoje, a física quântica, a gente consegue compreender vários ensinamentos de Jesus, mas não tinha nem palavra, nem ensinamento para explicar aquilo, gente, né? Como que você explica verdade. naquela época assim que é, você tem que dar antes para receber. Você tem que dar para receber. Isso não faz lógica no mundo material, porque a pessoa vai pensar assim: se eu der, se eu não tenho, eu vou dar o quê? As pessoas não entendem. Mas é a lei do quê? É uma lei divina. Então, o que que. Entende? Tinha que ser por parábola. Tem coisa que tinha que ser por parábola. Aí eles traziam do plantar e colher. Se você não planta, você não colhe, né? Então, mas é tentar trazer Você para. vai colher, é, né? Se você planta, você vai colher o que você plantou. É outra coisa Mas também, né? aí, então, você vê, tem que trazer numa É, parábola, porque como que você explica isso no nível de energia? Você nem fala, né? Naquela época nem tinha isso, né? Então é verdade. isso, né? Então, concluindo aqui, né? Andando mais um pouquinho, talvez ainda não acrediteis possuir realmente essa vitoriosa presença eu sou, vos envolvendo. Meditai, pois, serenamente sobre essa verdade quando estiveres a sós. Ela é o segredo dos séculos. Todos os sábios conheceram-na. O poder do eu sou. Isso era velado, né? Isso era usado nos conhecimentos ocultos, né? Hoje está aberto, mas antigamente eram escolas de ocultismos que ensinavam isso, né? Como Deus concedeu aos homens o livre-arbítrio, eles próprios determinam se vão cultivar virtudes em suas existências. A energia que foi maculada pelo indivíduo por pensamento, sentimento, palavra e ação malignas, na Bíblia denominada pecado, irá envolvê-lo numa aura, oprimindo-o
até que seja transmutada pelo fogo sagrado. Então não tem essa, né? Pensou errado, sentiu errado, palavra errada, ação errada gerou um caminho, né, que tem que ser consumido. E quem que vai consumir? A pessoa que produziu, não tem jeito. Ou você toma consciência, ou já usa o fogo sagrado e já consome aquilo, e a gente vai. Essa é a nossa purificação, né? E consumindo todas as conexões que a gente tem. Portanto, existe em cada pessoa o mesmo poder que permitiu a Jesus realizar suas inúmeras obras e revelações. Então, existe em cada um de nós o mesmo poder que permitiu a Jesus realizar as inúmeras obras e revelações. Em todos os tempos, sempre foi o objetivo das religiões ajudar as almas sedentas a encontrar o Deus interno, revelar as forças divinas ainda não manifestadas e a luz oculta em seu íntimo. Quando a chama do coração aumentar e preencher o vosso ser com luz e perfeição, então podereis servir nas esferas mais elevadas da vitoriosa conclusão. Ou seja, ascensionar e concretizar as palavras de Jesus. Fareis as obras que eu faço e outras ainda maiores. Né? Então a gente vê nesses trechos bíblicos, né, que algumas religiões falam, mas não explicam como, o porquê, como que é isso. Então a gente fica sem entender, sem linkar as coisas, né? Então a chama violeta que flameja em torno da figura mais abaixo da estampa, tá aqui, né, no livro. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui. Só um minutinho, por favor. Ah, essa imagem é bem bonita, eu não vou achar ela agora. Cadê a estampa da chama violeta? Eu trago depois. A chama violeta que flameja em torno da figura mais abaixo da estampa representa um instrumento divino empregado pelo mestre ascensionado Saint Germain e que todos poderão usar para transmutar, sem dor, os erros passados. As qualidades morais que acumulaste durante a vida farão parte do grande tesouro representado pelo círculo de cores da presença eu sou, também chamado o corpo causal. Nesse corpo são guardados tesouros no céu. Então, assim, as nossas experiências, tudo que é legal, qualidades, estão guardadas lá nesse, né, tesouro causal. A gente tem que só purificar aquilo que não foi tão virtuoso, né? Então, estão guardadas no corpo causal, onde nem a ferrugem, nem a traça os consome, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Então, através de apelos constantes ao vosso manto de luz branca, sereis envolvidos e protegidos contra pensamentos e sentimentos inferiores que vagueiam na atmosfera da Terra, né? Então, tem várias práticas, né? Tem a prática de transmutação, tem a prática de proteção, né? Então, é, eu vou parar por aqui agora. Aí, agora, para a gente concluir, né? Eu gostaria que a gente fazer um encerramento aqui. Gostaria que vocês fizessem, tiver alguma dúvida, algum comentário que vocês falem. Podem falar alguma coisinha para a gente partir para o encerramento. Estão com a palavra. Podem falar qualquer coisa que sentirem. Nossa, eu cheguei atrasadérrima, né? Obrigada. Eu só queria saber qual é a fonte para eu comprar o livro, Tá, aquele que você tinha falado. sim. A fonte chama Grupo Esotérico Ponte para a Liberdade, tá? Eles têm o site, mas você pode procurar também. Às vezes tem. Você procura lá que às vezes tem estante virtual, sebo, que tem, né?
porque alguns livros da Ponte para a Liberdade, o grupo esotérico Ponte para a Liberdade é o grupo que é meio que o guardião, que tem a custódia de todos os livros da fraternidade, tá? Mas você Eu, pode. eu procurei, eu É. procurei e achei na Shopee. Shopee? Meu Deus, olha! R$ 70 na Shopee. Ah, então tá bom. O Haja Só Luz? para O Haja haja Luz? luz. Ah, tá. Ele é muito bom. Mas tem também em sebo, tal, e também eu acho que tem PDF. Às vezes algum site cobra alguma coisinha em PDF, né? Eu não procurei o PDF desse, não, tá? Ótimo. Então, beleza. Mas bem-vinda, mesmo que você tenha entrado agora, isso já é muito legal, né? Sempre tem alguma coisinha. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer. Você tem Eu usado chama tentei. violeta? Oi? Você tem usado a chama violeta? Sim, é engraçado que eu comecei o ano passado, aí te conheci, a Renata também tá, né? Faz um tempo. E tudo vai, né? Tudo traz a. Como se fosse é uma orquestra, né? Divina que vai assim, vai, né? Deus vai regendo tudo de uma forma perfeita. Sim, sim. Muito bom. Mais algum comentário, gente? Ó, a minha sugestão agora para o próximo, tá? A gente vai ver o quê? Qual o tema que a gente vai ver? Então, hoje eu comecei com a chama violeta, mas porque a gente já conhece um pouquinho, eu vou trazer o tema da introdução à Grande Fraternidade Branca para a gente entender, que é o próprio capítulo 1 mesmo, tá? A história, o propósito da Fraternidade Branca, né? É, com a humanidade, a Fraternidade Branca, a história dela é muito bonita, né? Ela foi criada por um grande ser de Vênus, que é o Mahashohan, qual que é mesmo o nome dele? Eu esqueci o nome dele. E ele construiu a Fraternidade Branca em torno de 1930 e pouco. Aí, quando a gente começa a olhar a história da Fraternidade Branca, a gente vai entendendo o que estava acontecendo naquela época aqui no planeta, né? Foi uma época onde os dominadores começaram a construir coisas assim que iam aprisionar totalmente a humanidade, entendeu? Então, assim. Ali já começou uma linha do tempo que ia falar: eita, isso aqui vai ferrar com a Terra, né? Então a Grande Fraternidade Branca criou os ensinamentos para divulgar, né? Porque a gente precisa entender que muito desses ensinamentos eram guardados em grandes sociedades secretas, só que as sociedades secretas usaram para o benefício próprio, né? Porque assim. O poder, ele existe, né? O poder é como uma tecnologia. A gente tem uma Sim, tecnologia mental. A gente pode usar isso para o bem e para o mal, né? é verdade. O que que difere o uso? É a consequência, mas tem gente que não está nem aí para a consequência futura. Ela quer o, o usufruir no momentâneo, nem se liga que tem um caminho, nem quer acreditar que tem, que a vida é espiritual e que tem consequência depois numa outra vida ou no depois da morte. Não tá nem aí para isso, entendeu? Então é isso, né? Mas é através desses conhecimentos que a gente vai conseguindo evoluir e fazer nossa ascensão. Lembro de novo, ascensão, que é uma coisa que eu demorei para entender, porque tem muita confusão nos ensinamentos. A ascensão não é fuga, né? Não é fuga, porque muita gente muito religiosa, e a Ana me conhece que tem umas horas que eu falo assim, meu, eu quero fugir desse planeta. Esse planeta aqui, meu, não tem Eu mais quero jeito. fazer o que eu tenho que fazer e ir embora daqui. Eu quero fazer rápido o que eu tenho que fazer e cair fora disso aqui, que isso aqui vai demorar muito tempo para se consertar, né? Mas Aí aí eu penso assim, tadinha, tá tão iludida.
Aí eu volto, acalmo meu coração e falo: não, a gente não veio aqui, a gente não está aqui por castigo, a gente veio aqui porque a gente quis contribuir. A questão é que o que a gente veio fazer de verdade é maravilhoso, só que está tendo ainda a guerra do bem e do mal para que a gente possa fazer o que a gente veio fazer, entendeu? Então a gente precisa só contribuir com a energia, porque vai ser a construção de um novo mundo, né? De um mundo livre, né? E lembrem sempre que o planeta Terra é a estrela da liberdade. Então isso é muito lindo, né? Ou seja, E a nossa, na verdade, assim, né? A nossa missão é a liberdade. pois é, Então, a gente está aqui para a gente se libertar e para a gente poder usufruir do que realmente é o planeta Terra, se né? libertar e ajudar as pessoas se libertarem para que a gente construa a estrela da liberdade, né? Então depende mesmo dos serezinhos que aqui estão. É, e parar com esse negócio de ficar esperando de fora, né? Que É, alguém vai libertar, porque alguém vai fazer, porque cada hora é uma coisa, é né? tudo ilusão. Agora, É. porque na verdade é de dentro, né? E, É o, dentro para fora. e a grande, eu acho que a fala que eu deixo aqui hoje, né? Que tudo que está acontecendo aí a gente não precisa se preocupar. Porque, assim, a justiça está sendo feita, a justiça divina existe, mas a gente não precisa fazer com nossas mãos, eles mesmos estão fazendo entre eles. Os seres não luz, eles vão ser removidos. Então é um não luz contra o outro e eles estão se resolvendo e a limpeza vai acontecer. Ponto. E a gente continua elevando a frequência para que a coisa aconteça mais rápido. E é assim, né? E aí a gente segue, né? Dessa forma, fazendo nosso trabalho interno, manifestando ao nosso redor, né? A gente começa ampliando o nosso poder primeiro no nosso mundo, depois no nosso mundo envolve nós e as pessoas que nos envolvem. E não é salvar todo mundo, não, é quem tá. Se a gente manifestar mudanças na nossa vida e começar, a gente chega no nível dos grandes mestres que emanam e transformam em grande escala, né? Esse é o nosso caminho. É isso. Tá bom, meninas? Então vamos lá? Vamos fazer mais uma frase agora, uma rodada. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora vocês podem falar para vossas vidas ou para mais alguma coisa, né? E aí a gente encerra assim, tá? Então, eu sou a ressurreição e a vida da ampliação de nossos conhecimentos espirituais. Eu sou a ressurreição e a vida da saúde plena. Eu sou a ressurreição e a vida da harmonia nas famílias. Eu sou a ressurreição e a vida do servir a vida. Que linda, gente. Eu tô com grandes anjos aqui, grandes sacerdotisas. Lindas, amo vocês. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. E aí eu só gostaria de uma pequena frase para a gente encerrar, porque valeu a pena. Eu venho com a frase de Jesus, né? Aonde tiver mais de uma pessoa em meu nome, lá eu estarei. É isso que eu estou sentindo aqui. Essa presença mesmo do amor crístico é muito bom. Que bom. Eu sempre ligo, né, Santo Agostinho com o estudo e a fé, né? Então, não sei uma frase dele para citar aqui, mas é nesse sentido de que a gente tem que ter a fé aliada ao conhecimento, né?
Isso é, para mim, é vital. Então, foi importante por conta disso. Muito obrigada. Muito bom. Eu acho que para mim valeu a pena porque eu comecei a entender algumas coisas sobre amorosidade e através desse sentimento, outras pessoas também serão transformadas. Que lindo. E Com para o tempo, mim, a egrégora aumenta, né? oi? Com o tempo, a egrégora aumenta. A gente, né, vai convidando pessoas, a egrégora aumenta. E o poder de, quando a Ana falou de Jesus, que diz onde tiverem dois ou três reunidos, isso já cria um poder incrível. Um poder incrível. Eu Dois só ou acho que três. esse conhecimento, ele é assustador, né? Porque ele não vem, né, do paizão que faz tudo, né? Aquela coisa, né? De uma intercessão que você fica quietinho, é ativo, né? Igual É você a falou, ele atuação, né? É a atuação. É você assumindo o poder e agindo, né? É, é, é Deus agindo através de você. É um paradigma diferente do tradicional religioso, né? Então, é assumir o poder mesmo, da sua vida, e assumir o poder da gente aqui no mundo, né? Construindo também, né? Trabalhadores da luz mesmo. E para mim, por que valeu a pena? Porque eu amo, né? Amo isso, tá em grupo, mas eu estava esperando o momento dessa permissão, até para eu me sentir confortável, né? Porque eu era muito, estava estudando muita coisa e agora chegou um momento que eu falo, eu tenho uma leitura que, sim, esse conhecimento é consistente mesmo, de tudo que eu já estudei, é consistente, faz sentido, linka com tudo, porque eu sempre tive muito essa coisa, né? Eu sou muito curiosa, então eu vou para uma linha, vou para outra, e a tendência de divulgar e de disseminar coisas e de repente falar, ops, estou errado, não era por aqui, né? Então, como eu sempre fui muito influenciadora, eu aprendi a tomar muito cuidado para não influenciar num caminho errado, né? Porque depois eu tenho que ir lá e tentar desfazer o que eu fiz. Então, para mim, agora esse momento, eu estou muito tranquila que, bem, esse conhecimento faz sentido, é consistente, e é isso mesmo, e tem gente também buscando e faz sentido, então agora faz sentido um grupo de estudo, né, sobre isso. Então, para mim valeu a pena. Porque vocês confirmam isso, né? Que tem gente realmente também buscando a mesma coisa que eu, como estudante, estou buscando. Então a gente vai juntos, caminhando e crescendo e aprendendo juntos. Tá bom? Maravilha. Um ótimo. beijo no coração de vocês. Eu vou compartilhar no Beijo. grupo ACRP o audiobook desse Haja Luz. É legal ouvir o audiobook, mas é legal ter o livro ou o PDF, porque a leitura é diferente. A gente absorve melhor. Mas ouvir também, quando você é gostoso, porque vai preenchendo, vai entrando na nossa cachola, né? Meninas, um beijo no Ótimo. coração de vocês. Deixa eu tirar uma foto Beijo. aqui do grupo. Deixa eu ver se eu tiro um printzinho aqui. Ai, que legal. Ah, tá tudo Tá bom, meninas. Olha só, vou tirar uma foto nossa para a gente gravar esse momento do nosso primeiro encontro, tá? Um beijo no coração de vocês. Amei estar com vocês, viu? beijo. Beijo. Ótima Ótima semana. semana para Obrigada. vocês. Beijo, beijo. Para Tchau, nós. tchau. Para Tchau. nós. Beijos. Tchau.